Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quinta lição do trimestre. O servo enfrenta a incredulidade, em Marcos capítulo 6. Texto áureo. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos fala que o servo Jesus triunfa até sobre a incredulidade dos seus discípulos. A leitura bíblica está em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 16. Na introdução do comentário, lemos que o capítulo 6 de Marcos, que é o objeto de estudo dessa lição, destaca a tragédia da incredulidade. Por que incredulidade é uma tragédia? Porque ela nos afasta de Deus, nos afasta das bênçãos de Deus. E essa tragédia não era apenas das pessoas que viviam na aldeia de Jesus, os nazarenos, mas também a incredulidade de outro personagem, Herodes, e a incredulidade dos próprios discípulos de Jesus. Esse contraste serve para realçar a importância de se desenvolver fé sincera no servo de Deus. O primeiro tópico nos fala sobre a incredulidade dos nazarenos, o local da incredulidade. O local era simplesmente a Nazaré, um pequeno vilarejo repleto de casas de barro, espalhadas por cerca de 30 mil metros quadrados de uma encosta pedregosa. A população estimada era de no máximo 500 pessoas. Era uma pequena aldeia, sem importância, inclusive objeto de preconceito por parte do povo da região. João capítulo 1, versículo 46, nos relata as palavras de Natanael, que ao ser informado sobre um novo profeta que tinha surgido, Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, ele responde com sarcasmo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vemos então que Nazaré não era um local afamado de forma positiva, não era um local de boa fama naquela época.
Neste trecho bíblico, nós encontramos Jesus voltando para sua terra natal, para Nazaré. Esperava-se que ele fosse bem recepcionado pelos que o conheciam desde a infância, mas infelizmente para os nazarenos, Jesus não passava de um homem comum, membro de uma família comum e praticante de uma profissão comum. Era assim que eles o viam. Notemos ainda esta menção feita a Jesus pelos nazarenos. Ele é chamado de filho de Maria, algo que não era comum naquela época. O normal era a pessoa ser referido ao filho do fulano de tal, do pai. Na tradição judaica, o homem sempre era descrito pelo nome de seu pai, mesmo que falecido, exceto quando fosse por insulto ou ofensa. Mas havia algo pior. A pergunta deles: como um homem comum poderia ter tamanho poder e sabedoria? Afinal, Jesus havia nascido e criado ali, naquela região. Portanto, na visão deles, Jesus era alguém comum. Como ele poderia ser tão diferente? Só haveria duas opções: Deus ou Satanás. Ou seja, ao serem movidos pela incredulidade e recusarem-se a reconhecer o Pai na pessoa de Jesus, restava a triste insinuação de que a fonte do poder de Jesus era maligna, e alguns naquela época já estavam defendendo isso, dizendo que os milagres, os sinais, os ensinos de Jesus vinham do maligno. E o que acontece com a incredulidade? O que acontece? Quais são seus efeitos? Lemos em Marcos capítulo 6, versículo 5. Não pôde Jesus fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ou seja, ao contrário do que vinha acontecendo em outros locais, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre digno de ser mencionado. Apenas poucas pessoas foram curadas. Recorde-se que não era a primeira vez que a comunidade onde Jesus crescera negava seu ministério. Em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, nós encontramos o relato do episódio na sinagoga, em que Jesus ele faz a leitura de um texto do profeta Isaías, se apontando como sendo o cumprimento daquela profecia. E em vez das pessoas da sua cidade se alegrarem, elas se escandalizam, elas dizem: não é possível que o profeta Isaías possa ter falado deste nosso conterrâneo, do filho do carpinteiro. Era um povo persistentemente incrédulo. Assim também como muitas pessoas hoje em dia que convivem com o milagre, convivem com o evangelho, mas são incrédulas, duras de coração. Esse ambiente de total descrença operou limitações a Jesus, operou limitações ao servo. Todavia, não se trata de Jesus não ter desejado realizar milagres em Nazaré. Ele queria. Não se trata de Jesus não ter podido realizar milagres em Nazaré. Ele poderia. É que os habitantes daquele local, pela sua incredulidade, endureceram seus corações, alimentaram um obstinado preconceito contra o Senhor. Eles simplesmente não o desejavam. Então houve limitação não do poder de Jesus, mas da sua missão. Não faltou poder a Jesus, faltou fé aos nazarenos. Afinal, Jesus não agia para impressionar, mas para transformar a vida de pessoas que, movidas pela fé, reconheciam sua inteira dependência dele. Quem curava apenas para impressionar eram os mágicos pagãos da antiguidade. Temos então aqui um alerta: cuidado, incredulidade limita o agir de Deus. A falta de fé impede Deus agir nas nossas vidas. Vemos aqui as reações à incredulidade. Aqui Jesus expressa a sua humanidade. O mesmo Jesus que é Deus, que conhece todas as coisas, sabe tudo o que vai acontecer, mas como um ser humano ele se admirou da incredulidade dos nazarenos. Essas pessoas me conhecem, me viram na infância, na adolescência, na vida adulta, estão vendo a realização de milagres, de sinais, estão ouvindo a minha fama aí pelas outras terras e mesmo assim não acreditam em mim. Até onde se sabe, Jesus nunca mais retornou a Nazaré. Num certo sentido, espiritualmente, esse ceticismo, essa incredulidade dos nazarenos era um retrato da cegueira do próprio povo judeu como um todo. Mas quando uma porta se fecha, Deus abre outras. A incredulidade dos nazarenos não afetou em nada o prosseguimento do ministério terreno de Jesus. Lutas e decepções não podem parar o povo de Deus. Após um ligeiro momento de espanto, qual foi a reação de Jesus a essas pessoas? Ampliou sua missão, comissionando seus apóstolos. Agora eles não eram simplesmente discípulos, agora eles passam a ser enviados.
que é isso que a palavra apóstolo significa. É enviado, um tipo de missionário. Eles foram enviados a pregar o evangelho, expulsar demônios e curar enfermos no nome de Jesus. Veja que naquela época já havia exorcistas ambulantes que pretendiam expulsar demônios das pessoas utilizando fórmulas mágicas com palavras em hebraico, em grego, mas aqui é diferente. Aqui Jesus envia os seus discípulos para expulsar demônios no nome dele. Não era em um nome qualquer. Não era usando o tetragrama sagrado, era usando o nome de Jesus. A urgência dessa missão demandava deslocamento rápido e confiança plena. Pouquíssimos itens poderiam ser levados, o que não incluía, claro, pão e dinheiro. Os emissários, os discípulos, deveriam em tudo defender da provisão divina, para que se retratasse: o justo viverá pela fé. E assim eles fizeram. Eles começaram a fazer essa primeira missão evangelística no território da Judéia e Galileia. Os territórios ali próximos. Era uma espécie de teste inicial, uma espécie de prova inicial para os discípulos. E eles foram bem-sucedidos. Vamos então aqui ao segundo tópico da lição, a incredulidade de Herodes. O primeiro item do segundo tópico nos fala sobre o caráter de Herodes. Era um homem devasso. João Batista lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Veja que as notícias sobre os embaixadores de Jesus chegaram até Herodes Antipas. Quem era ele? Era filho daquele Herodes o Grande que é mencionado em Mateus capítulo 2, versículo 1. O Herodes que perseguiu o menino Jesus. Agora nós temos o filho dele, Herodes Antipas. Ele era chamado de rei, embora seu título verdadeiro fosse tetrarca. Já de tetra, ele governava 4 regiões, Galileia, Pérea e mais outras, no período de 4 a.C. a 39 d.C. O seu caráter não era diferente de seu pai Herodes o Grande. Era cruel, sanguinário e devasso. Ele deixou a própria esposa para se casar com sua sobrinha, mulher de seu meio-irmão Herodes Filipe. Herodes Filipe ainda não tinha falecido, ainda estava vivo, e mesmo assim ele praticamente tomou a mulher de seu meio-irmão, a sua cunhada. A sua atitude adúltera e incestuosa foi denunciada por João Batista, e por causa disso ele foi preso, foi encarcerado por Herodes. Na verdade, Herodes parece ter percebido que o ministério de João Batista era diferente dos demais. Ele também percebeu que o ministério de Cristo estava muito além do de João Batista, mas o temor de parecer fraco ao povo o impediu de se aproximar de Jesus. A sua personalidade maliciosa e impetuosa foi duramente criticada por Jesus em várias oportunidades. Havia ocasiões em que Jesus o chamou, por exemplo, de raposa, representando a sua personalidade cruel, sanguinária, astuciosa. O segundo item nos fala que ele era um homem perturbado. Quando Herodes soube a respeito do ministério de Jesus, a sua reação foi dizer: é João, se referindo a João Batista, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu dos mortos. Herodias foi a causa da morte do profeta João Batista. Ela nutria ódio por João por justamente ele confrontar Herodes. Já Herodes, ao mesmo tempo que tinha medo de João Batista, reconhecendo que ele era um homem justo e santo, mas ele também se maravilhava com as suas palavras e temia de matá-lo, apesar de o ter encarcerado. Porém, quando a filha de Herodias, instruída pela mãe, pediu a cabeça de João Batista como recompensa, não teve outra saída a Herodes a não ser decapitar o profeta. Embora triste, cumpriu com sua palavra e matou João Batista. Portanto, quando ele ouve a respeito da fama de Jesus, o seu primeiro pensamento é que este novo profeta era João Batista ressurgido dos mortos. Mesmo morto, as palavras de João Batista continuavam a confrontar Herodes. A mensagem de João Batista era como que um martelo no coração daquele rei. Porém, no meio de tudo aquilo, não se via arrependimento e fé. Hoje, muitas pessoas são como Herodes, ouvem a pregação do Evangelho, até se emocionam com ela, mas não se arrependem, não mudam. Embora se emocionem, embora sejam até simpatizantes do Evangelho, mas não há uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento.
No terceiro item, vemos aqui nesse item a técnica do sanduíche. O que é isso? É uma técnica narrativa que aparece muito no Evangelho de Marcos. É quando uma determinada história é interrompida por uma segunda história, cortada pela segunda, para retomar a primeira. É como se fosse A, B, A. A narrativa A começa, é interrompida pela narrativa B, como se fosse um parênteses ou um sanduíche, e depois retorna para a primeira narrativa. Veja, portanto, que isso não confunde o leitor, mas ajuda a entender melhor. Veja, por exemplo, no capítulo anterior, o capítulo 5, a cura da filha de Jairo foi suspensa para dar espaço ao relato da cura da mulher de fluxo de sangue, e depois retoma para o relato da questão da filha de Jairo. Então, pelo menos 9 vezes isso acontece ao longo do Evangelho de Marcos. Neste capítulo 6, nós vemos que o tema principal da missão dos apóstolos, versículos 7 a 13, acontece uma pausa para ceder ao relato de João Batista e Herodes, e depois continua a partir do versículo 30. No terceiro e último tópico, nós lemos sobre a incredulidade dos discípulos. O primeiro item fala ao alimentar 5.000 homens. A frase de Jesus aos seus discípulos, dai-lhes vós de comer, que está registrada em Marcos capítulo 6, versículo 37. E a resposta deles, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Veja que essa ocasião é quando os 12 retornam com êxito da sua missão evangelística. Eles haviam curado muitas pessoas, expulsado demônios, porém estavam exaustos. Então Jesus os convida para irem de barco a um lugar isolado a fim de descansarem. Porém, chegando ali, essa intenção acaba não vingando, porque uma multidão a pé tinha chegado primeiro no local. E eles queriam atenção, queriam cuidado, eles queriam ensinos e principalmente curas. Veja a diferença entre as reações de Jesus e seus discípulos. Jesus não viu aquelas pessoas como invasivos, impertinentes, incômodos. Ele os viu com compaixão, como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Mas ao final da tarde, seus discípulos estavam impacientes, queriam que a multidão fosse mandada embora, mesmo cansada e faminta, afinal eles estavam num lugar deserto, longe de tudo e de todos. E o desafio de Jesus foi pronto a eles. Dai-lhes vós mesmos de comer. A multidão está cansada, está faminta, deem comida a ela. E a postura incrédula dos seus seguidores mais próximos foi imediata. Como vamos alimentar essas pessoas? Nem que nós comprarmos 200 denários de pão não é o suficiente. Um denário é o pagamento de uma diária de serviço. 200 denários era uma quantia de dinheiro respeitável para aquela época. Era como se fosse o tanto de trabalho, o pagamento de 200 dias de trabalho. E eles diziam, não será o suficiente. Mesmo que a gente trabalhe quase 200 dias, pegue esse valor, compre em comida, não será o suficiente para alimentar essas pessoas. Então Jesus opera mais um milagre. O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Usando ali 5 pães e 2 peixinhos, o lanche de um garoto ali que estava no meio daquela multidão, ele alimenta todos aqueles milhares de pessoas e ainda sobra comida. Veja que a incredulidade ainda estava presente no coração, mesmo dos próximos de Jesus, mesmo dos seus discípulos. Aprendemos então que é possível uma pessoa conviver com os milagres, com a fé e mesmo assim ainda estar incrédula, ainda estar oposta ao verdadeiro amor. No segundo item, nós vemos aqui também um novo teste para a incredulidade dos discípulos, ao andar sobre as águas. Quando Jesus vai até eles, partindo de terra firme, partindo da margem, enquanto que eles estão no meio do lago, do mar da Galileia. Portanto, agora é outra situação, diferente daquela que tratamos no capítulo anterior, quando Jesus estava com eles, embora dormindo no barco. Agora Jesus não está com eles. Jesus ficou em terra, foi a um monte para orar e despediu seus discípulos. Mandou que eles atravessassem de barco rumo a Betsaida. E o tempo passa, já estava na 4ª vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, e os discípulos não tinham conseguido chegar ao outro lado, porque o vento lhes era forte e contrário. Assim também muitas vezes é na nossa vida. Nós fazemos tudo que está ao nosso alcance
mas não conseguimos realizar, porque o vento nos é contrário. E Jesus, percebendo o fracasso dos discípulos em vencer mais esse desafio espiritual, ele vai até eles andando por sobre as águas. Veja só que glorioso! Não era um milagre qualquer. Ninguém tinha realizado isso ainda. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento tinha feito algo parecido. Porém, era o tipo de milagre que somente Deus pode fazer, pois num dos salmos nós encontramos relatando que Deus caminha sobre as águas. E Jesus realiza esse milagre para deixar muito claro quem ele era, que não era um simples homem, que não era um simples profeta, mas que ele era o próprio Deus que as Sagradas Escrituras relatavam. Jesus, portanto, ele anda por sobre as águas e deixa os discípulos atônitos com mais aquele milagre. O susto dos discípulos ao ver Jesus chegando até eles é muito grande. Imaginavam se tratar de um fantasma, uma assombração, mas a resposta de Jesus os tranquiliza. Sou eu, não temais, não tenham medo. E logo Jesus sobe ao barco e o vento cessou, deixando-os atônitos. Veja, portanto, essa cegueira e incredulidade, não só no coração dos opositores de Cristo, mas incrivelmente no coração dos seus próprios embaixadores. Não é diferente hoje. Há pessoas que têm toda uma vida cristã, têm todo um trajeto dentro da igreja, mas ainda assim são pessoas cegas e incrédulas espiritualmente, que ainda não passaram por uma verdadeira conversão, que a sua fé ainda não está totalmente firmada em Cristo. Enquanto isso, veja o exemplo dos de fora, das pessoas que não faziam parte do círculo mais próximo de Jesus. Afinal, onde quer que Jesus entrasse, nas aldeias ou nos campos, qual era a reação das pessoas? O que elas faziam? Elas traziam os doentes e enfermos que estavam muitas vezes dentro das casas, sem sol, sem luz, sem saúde, apodrecendo às vezes literalmente dentro de casa, traziam para fora, para as praças, rogando a Jesus que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos que tocavam saíam curados. Portanto, essa reação das pessoas mostra uma fé sobrenatural, uma fé inigualável, talvez uma fé até movida pelo exemplo do relato da mulher que tinha um fluxo de sangue. A fé dessas pessoas era tão viva e tão intensa que todos que tocavam na orla, na beira das roupas de Jesus, saíam curados. Essa sim é a unção divina poderosa na vida de uma pessoa. Marcos utiliza mais um valioso contraste. Aquela incredulidade surpreendente dos discípulos, nós temos essa abundante fé daqueles que estão mais afastados. O contato com a fé pura e exemplar de pessoas simples e anônimas era uma preciosa fonte de aprendizado para os discípulos, que, como vimos, ainda estavam em processo de cura dos seus próprios corações. Eles ainda tinham o coração endurecido para as coisas de Deus, ainda precisavam aprender mais sobre o reino dos céus. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Examinemos corriqueiramente o tempo todo os nossos corações. É muito fácil nós examinarmos o coração dos outros, mas e o nosso? Em nossos testes de fé, devemos tirar dos nossos olhos as circunstâncias que sempre serão contra nós e devemos sempre confiar em nosso Salvador. Se olharmos ao nosso redor, tudo estará para nos desanimar, mas quando olhamos para Jesus, a nossa fé é fortalecida e seremos vitoriosos no nome do Senhor. Este, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também,
Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.